O livro de Enoque era meu livro favorito, até eu ler o livro perdido de Enki. Então pude compreender que os dois livros se completam. O livro de Enoque é um relato a partir da perspectiva humana dos acontecimentos desenvolvidos na Terra, e o livro perdido de Enki, embora tenha sido escrito por Zecharia Sitchin, é narrado da perspectiva dos deuses. Para mim, os dois livros se completam e me ajudam a compreender de uma outra forma os caminhos que me levaram a eles. Segundo Sitchin, em seu livro O Código Cósmico, as histórias daqueles que foram iniciados na sabedoria secreta testemunham que a informação foi escrita em livros. Estes não eram o que atualmente chamamos de livros, páginas escritas e presas juntas. Os muitos textos descobertos nas cavernas próximas ao Mar Morto, em Israel, por exemplo, chamados manuscritos do Mar Morto, são textos inscritos em folhas de pergaminho, a maior parte em couro de cabra, costurados juntos para formar rolos. Assim, os rolos da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, são feitos e enrolados até hoje. Os profetas bíblicos, especialmente Ezequiel, mencionavam rolos como parte das mensagens divinas recebidas. Os antigos textos egípcios eram elaborados em papiros, folhas feitas de plantas aquáticas que crescem à beira do Nilo, e os textos mais antigos que se conhecem foram escritos em tabuletas de argila. Usando um estilete, ou caneta, de junco ou bambu, o escriba fazia marcas numa argila ainda molhada, que, depois de seca, tornava a tabuleta um documento. Sitchin se questiona sobre a forma em que teriam sido os livros escritos por Adapa, em Meduranque e Enoque, este último com 360 deles. O Senhor pede ao anjo Vereviel para ditar a Enoque 360 livros contendo tudo o que é cognoscível. Levando em conta que todos esses livros teriam sido elaborados antes do dilúvio, milhares de anos antes da civilização suméria, provavelmente nenhuma das formas pós-diluvianas, embora o rei assírio Assurbanipal se jactasse de poder ler escrita de antes da enchente. Desde que a cada instância o que se escreveu foi ditado pelo Senhor Divino, seria lógico imaginar que a escrita teria sido no que alguns textos sumérios e acadianos chamam de Kitab Ilani, escrita dos deuses. Referências a tais escritos feitos pelos Anunnaki podem ser encontradas, por exemplo, em inscrições que lidam com a reconstrução de templos caídos, nas quais é afirmado que a reconstrução fora baseada em desenhos dos tempos antigos e na escrita do céu superior. Os sumérios mencionavam uma deusa, Nizaba, algumas vezes chamada Nidaba, como protetora dos escribas e dos que mantinham os registros para os deuses. Seu símbolo era um estilete de ouro, o estilete sagrado. Uma das referências aos escritos dos deuses na época primitiva é encontrada num texto hitita duplicado por estudiosos, chamado a Música de Ulicomes. Escrito em tabuletas de cera descobertos na antiga capital hitita de Atuzas, perto da atual aldeia de Bogaskoi, na Turquia Central, relata a história intrigante de um vigoroso deus feito de minério de diorito que um antigo deus, a quem os hititas chamavam de Kumarbis, inventara para desafiar outros deuses. Os deuses desafiados, incapazes de enfrentar ou suplantar o desafiante Ulicomes, apresentavam-se na habitação de Enki, no mundo inferior, para obter dele as antigas tabuletas com as palavras da sorte. Porém, quando o antigo depósito foi aberto, e depois foram removidos os selos de antanho com os quais as tabuletas foram lacradas, descobriu-se que os escritos tinham sido redigidos na escrita antiga, sendo necessários os velhos deuses para interpretá-los. No Egito, era Tote o venerado como o escriba divino. Foi ele quem, depois do conselho dos deuses, resolveu reconhecer Horus como herdeiro legítimo, inscreveu numa tabuleta de metal o decreto dos deuses, e a tabuleta então foi colocada na divina câmara das gravações. Além das gravações para uso divino, os egípcios também acreditavam que Tote escrevia livros para instruir os mortais. O livro dos mortos, afirmavam eles, era uma composição escrita por Tote com os próprios dedos. E nas histórias dos mágicos é contado que o vivo mas inanimado rei e a rainha quem Tote punira, guardavam na câmara subterrânea o livro que o deus Tote escrevera com a própria mão e no qual revelava a sabedoria secreta referente ao sistema solar, à astronomia e ao calendário. Quando quem buscava tais conhecimentos penetrava na câmara subterrânea, via o livro emitindo uma luz forte como se o sol brilhasse ali no interior. O que eram esses livros divinos e que tipo de escrita se podia encontrar neles? O nome epíteto de Medurana, mestre das divinas tabuletas concernentes ao céu, chama atenção para o termo ME, no nome, traduzido aqui como tabuletas divinas. Na verdade, ninguém sabia o que eram essas tabuletas, se eram verdadeiras tabuletas ou algo mais parecido com chips de memória de computador ou com disquetes. Eram objetos pequenos o suficiente para serem segurados com a mão, pois foi dito que Nana o Ishtar, procurando elevar sua cidade Uruk até o status de capital,
obteve de forma ardilosa de Enki trechos de ME que estavam codificados com segredos de supremo domínio, realeza, sacerdócio e outros aspectos de uma civilização avançada. E lembramos que o maldoso Zu roubou de Durante as tabuletas dos destinos e os ME que estavam codificados com as fórmulas divinas. Talvez possamos entender o que queriam se examinarmos a tecnologia alguns milênios à frente. Colocando de lado a questão dos próprios escritos do Deus e a conservação dos dados para propósitos próprios, a questão sobre que linguagem e que sistema de escrita estavam usando na ocasião em que a sabedoria secreta foi ditada aos habitantes da Terra se torna de grande significado quando chegamos à Bíblia, e sobretudo em relação aos eventos no Monte Sinai. Em paralelo à história de Enoque, que permaneceu em sua habitação celestial 30 dias e 30 noites fazendo um relato, houve o relato bíblico de Moisés, que, tendo subido em direção ao Senhor Deus no topo do Monte Sinai, ficou com Yahvé 40 dias e 40 noites, pão não foi consumido e água não foi bebida. Enquanto escrevia nas tábuas as palavras do pacto de aliança e dos 10 mandamentos que Deus ditava. Aqueles, na verdade, foram um segundo conjunto de tabuletas, substituindo o primeiro que Moisés quebrara, num acesso de ira, quando descera do Monte Sinai numa ocasião anterior. A Bíblia fornece intrigantes detalhes com relação à primeira apresentação dos textos sagrados. Naquela oportunidade, afirma a Bíblia explicitamente, Deus em pessoa fez as inscrições. 2 tábuas feitas de pedra, divinamente trabalhadas. Inscritas, frente e verso, na escrita de Elohim, o que deve significar tanto linguagem como escrita, e gravada na pedra pelo próprio Deus. O raciocínio de Sitchin é fantástico e você pode ler o código cósmico para aprofundar seus conhecimentos. Ou continue aqui no canal para tirar suas próprias conclusões sobre o que eu for te mostrando aos poucos. Seja um apoiador do nosso canal. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Gratidão por ter ficado até aqui.